Marcos 2, do versículo de número 18 em diante. O evangelho de Marcos, ele é um evangelho muito dinâmico, muito dinâmico. Nesses pequenos 16 capítulos, há uma síntese da obra de Jesus de uma forma maravilhosa. Marcos, discípulo de Pedro, tinha essa característica pragmática, de ser muito sucinto, muito pragmático, muito objetivo. Isso fazia parte da cultura dos romanos. Os gregos eram mais filósofos, mais reflexivos, gostavam de debater ideias. Os judeus, eles eram mais estudiosos no sentido da lei. Mas os romanos, eles tinham uma característica de fazer sínteses, serem mais objetivos e práticos. A cultura romana era assim, não era uma cultura burra. E Marcos, escrevendo na dinâmica de Pedro, sob a supervisão de Pedro, e escrevendo possivelmente para os romanos, teve essa direção do Senhor. E aqui no capítulo de número 2, no versículo de número 18 em diante, há algumas coisas muito interessantes. Eu quero ler com os irmãos essa porção, porque aqui do versículo de número 18 e 19 e o 20, Jesus está tratando sobre o jejum. O versículo 21 e 22, sobre um novo paradigma. E esse diálogo, ele na realidade, ele se inicia um pouco antes, no versículo 15, porque no versículo 15 ao versículo 17, Jesus, ele se reunia com quem? Com publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos dos dias bíblicos? Publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. E eles eram mal vistos. Eles eram vistos como traidores, porque o Império Romano dominava sobre a Judéia, sobre Israel, e tinha alguns judeus que eram selecionados pelos romanos, e eles eram os cobradores de impostos a serviço do Império Romano. Logo, os demais judeus odiavam pagar imposto, como qualquer cultura não gosta de pagar imposto, e ainda pagar imposto para aqueles que o dominavam. Então esses judeus, que eram chamados de publicanos, eles eram mal vistos, odiados, e por causa disso eles faziam uma escolha um pouco ruim. Qual era? Já que eu vou ser odiado e meio, e eu estou sendo protegido pelos romanos, então eu vou garfar o imposto. Se eu tinha que cobrar uma moeda só, eu cobrava duas. Odiado, então duplamente odiado, me paga dobrado. Senão eu te entrego para os romanos e você vai ser punido. Irmãos, os impostos nos dias bíblicos eram tão grandes que existiam impostos até por estar vivo. Está vivo? Paga. Morreu? Paga. Tudo, tinha que pagar por tudo. Quase como hoje em dia. Bem parecido como hoje em dia. E os publicanos, eles tinham uma semelhança de ódio da população, mais ou menos do que acontece nos nossos dias pelos políticos. Os políticos são mal vistos, são vistos como corruptos, infelizmente, passamos por esse dissabor, por essa vergonha, e era assim naqueles dias. Mas Jesus, ele tinha ganhado um grande publicano e feito desse grande publicano um discípulo dele, Levi, que depois o próprio Jesus o chamou de Mateus. Ele era muito rico. Todos os publicanos, por se fazerem parte dessa categoria mal vista, eles acabavam então se tornando muito prósperos também. E aí então Jesus vai até a coletoria e diz para Levi: segue-me. E a Bíblia diz que ele deixa tudo e segue Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, imagina alguém muito rico, com muitas posses, com muitos bens, e ao ver Jesus, ele vê em Jesus o maior tesouro da sua vida.
E quando ele ouve o convite de Jesus, está em Mateus 9:9, segue-me, ele deixa tudo e o segue. E logo, então Jesus ele ia até esses que eram mal vistos na sociedade e sempre tinha uma palavra de esperança, de amor para eles. E aqui, logo nesse versículo 15 ao versículo 17, Jesus então vai até eles, come com eles e com os pecadores. Esse termo pecadores, muitas vezes na Bíblia, ele está junto e unido com aqueles que viviam uma vida muito dissoluta, como os publicanos e como os adúlteros, ou como aquelas pessoas que eram as prostitutas, literalmente. Uma sociedade de homens ricos atrai mulheres bonitas e mulheres que se vendem. Então, os publicanos, eles tinham esse hábito de estar sempre nas festas, comendo, bebendo, mas Jesus, ele, na sua agenda, achava tempo para essas pessoas, não para se misturar com elas. Guarda isso como uma pauta para a sua vida. Jesus não ia nas festas deles para se deleitar com eles. Jesus ia nas festas deles quando convidado para influenciá-los, para mudá-los, porque onde Jesus entrava, vidas eram transformadas. Maria Madalena, uma prostituta que tinha 7 demônios, fazia parte desse perfil que era o alvo da agenda do mestre, e ela se converteu e se tornou uma grande mulher, como Levi. Então Jesus acaba sendo humilhado por quem? Pelos religiosos. E os religiosos dizem: esse daí é um beberrão, um glutão, e come com pecadores. O povo fala demais, gente. O povo fala. E vão falar mesmo. Se não tem algo bom para falar, vão falar mal, ou se não vão inventar, ou se não, olha a companhia. Olha lá. Então Jesus também era vítima dessa calúnia, dessa defamação. Mas ele, sabendo quem ele era, ele não dava a mínima, porque ele sabia que ali onde havia um doente, ele precisava ser o remédio para aquelas almas. E ele dizia: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E não vim chamar justos, e sim pecadores. Essa era a missão do nosso mestre, é por isso que há jeito para a nossa vida. E agora, do versículo 18 em diante, ele inicia um outro diálogo baseado nesse episódio que ele tinha acabado de ser confrontado, porque ele tinha sido defamado, caluniado. E aqui então, o versículo 18 diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivos jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Olha, interessante. Jesus, estão falando aí que o senhor é um beberrão, um comilão, e vive com pecadores e mulheres que gostam de uma vida promíscua. Estão caluniando o senhor. E Jesus então de letra disse: olha, eu estou onde tem um doente, e é nesse lugar que eu quero habitar, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. E agora então surge esse outro debate. Por que motivo, Jesus, os discípulos de João Batista jejuam muito, e os fariseus, e os teus discípulos não jejuam? E aí Jesus dá uma grande resposta, 19 e 20. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Jesus está dizendo assim: olha, o noivo está entre vocês, o milagre ambulante está entre vocês.
Aonde eu vou, se é um velório, vira uma festa. Não tem como jejuar desse jeito. A filha de Jairo, por exemplo, ela estava morta. Jairo apressadamente foi chamar Jesus. Jesus, vem, ore pela minha filha, porque ela está quase morrendo. Ore por ela. E aí Jesus está indo, de repente vem a mulher do fluxo de sangue, toca em Jesus. Jesus para. Quem foi que me tocou? E Jairo, imagina Jairo desesperado, minha filhinha está quase morrendo. E Jesus ainda abre a agenda para uma mulher que tocou nele, que tinha um fluxo de sangue. Jairo, como um líder religioso, um fariseu, como ele falou, agora está perdido, Jesus agora não vai poder me atender, porque ele se tornou imundo. Porque na lei, quando uma mulher que tinha fluxo de sangue tocava sobre outro, ela estava contaminando. E Jairo já pensou, acabou, minha filha vai morrer, pronto. E ainda Jesus para atender. E até os apóstolos disseram, mas Jesus, tanta gente está ao teu redor, e tu perguntas quem te tocou? E ali vem aquela mulher e expressa, não fui eu. Mas antes disso Jesus disse, de mim saiu virtude, de mim saiu virtude. E aí, Jesus continua a sua ida à casa de Jairo e vem os amigos e dizem, olha Jairo, pode parar. Filhinha já morreu. Velório agora. Carpideiras. Nos dias bíblicos existia dentro do programa de velório as contratadas dos velórios chamadas carpideiras, que eram mulheres que choravam profissionalmente. Elas levavam ali o consolo, músicas de choro, e choravam junto com os que estavam tristes. Eram as carpideiras. E ali Jesus, então, ao chegar na casa de Jairo, diz assim, olha, podem se retirar. E até as mulheres disseram, ficaram meio indignadas, porque Jesus, ao entrar, trouxe boas palavras, e elas disseram, nós conhecemos a morte quando vemos. Eu sei que nós conhecemos as mortes, as dores, as tristezas, mas Jesus, onde ele entrava, reinava a alegria, o regozijo, a esperança. E ali Jesus então diz somente para o Pai, alguns apóstolos ficaram e diz, Talita cumi, menina, levante-se. E ali, irmãos, de culto fúnebre e velório, virou festa abundante para a glória de Jesus. Jesus, onde ele ia, havia algo extraordinário. Era uma família que chorava, era uma filha endemoniada que era trazida a ele. Jesus, saia, e aquele demônio batia em retirada. Era uma sogra, olha aí, até as sogras eram curadas. Sogra de Pedro estava doente com febre, e de repente Jesus vai e cura a sogra, trazendo esperança para a casa de Pedro e para Pedro. E Jesus, até mesmo na hora da escassez, Jesus estava pregando no deserto, e tinha uma grande quantidade ali que já estava faminto, e de repente, o que Jesus faz? Irmãos, acabou a comida? Então, campanha de oração e jejum. Era isso que ele fez? Não. O que ele fez? Resolvam, apóstolos, deem-lhes de comer. E ali eles, sem saber o que fazer, um dos apóstolos vem então e diz assim, Senhor, tem esse garotinho aqui, esse adolescente, que tem alguns peixinhos e uns pães. Mamãe que tem filho adolescente, um lanchinho desse dá para resolver a parada do filhinho? Claro que não. Filho adolescente, desenvolvimento no deserto com fome, um pãozinho, os peixinhos, não dá nem para tapar o buraquinho do dente, quanto mais do estômago. Mas ali um dos apóstolos olhou e falou, bom, isso daqui pode não ser nada para ele, nem para mim, mas aqui diante de mim está alguém que é poderoso. E ali Jesus diz, pode falar para eles se assentarem, porque agora vai acontecer algo extraordinário. E ali, irmãos, Jesus alimenta milhares para a glória de Deus. Como eles iriam jejuar, gente?
Não tem como jejuar desse jeito. O noivo estava com eles, era festa. Foram 3 anos e pouco de festa. 3 anos e pouco de festa. Jesus, sim, ele fazia alguns jejuns e fez logo no início do seu ministério, indo ao deserto, se consagrando. Mas ele vivia intensamente esses milagres. Inclusive, o primeiro milagre que ele fez foi o quê? Num casamento, aonde tinha acabado o vinho, ele pegou e transformou a água em vinho, dizendo: olha, agora mudou. É milagre, é expelição de demônio, é cura e é alegria, porque onde eu entro, há sinais de vida, de alegria, de esperança. Aleluia. E é por isso que ele tinha na agenda dele pauta para os pecadores, porque ele falava: eu quero, onde tem um doente eu vou curar, onde tem um opresso eu vou sarar, onde tem um aflito eu vou responder e curar essa aflição, onde tem alguém que precise de um milagre eu vou fazer, se essa pessoa crer em mim. Por isso que Jesus geralmente vinha ao necessitado e dizia: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Essa pergunta parece tão óbvia, né? Mas ele queria derramar nessa vida o quê? Uma centelha de esperança e desejo. E geralmente Jesus dizia: vai, que a tua fé te curou, te salvou, te livrou. E Jesus então marcou a vida de milhares de pessoas por meio de muitos milagres. Jesus não fez apenas 3 ressurreições na Bíblia. Jesus fez muito mais do que isso. Mas na Bíblia foi registrado apenas 3, para que nós pudéssemos aprender por meio dessas histórias. Só para vocês terem uma ideia, os próprios apóstolos fizeram muitas ressurreições. Os milagres que aconteceram na Bíblia não foram apenas esses que estão na Bíblia, não, muitos outros, mas muitos. A Bíblia chega ao ponto de dizer que muitos eram curados, muitos eram libertos, só dá essa expressão de grandeza, muitos, 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 e alguns o Espírito Santo quis deixar nas Escrituras para que servisse como alento e testemunho para a nossa fé. Então, a resposta de Jesus sobre a questão do jejum foi isso: olha, não dá para jejuar, ainda, agora, porque não é hora de jejuar. Hora de festa é hora de festa. Hora de se jejuar é hora de se jejuar. Hora de sorrir é hora de sorrir. Hora de chorar é hora de chorar. Hora de comer a palavra de Deus é hora de comer a palavra de Deus. A hora de praticar a palavra de Deus é hora de praticar a palavra de Deus. A hora para cada coisa na nossa vida. Parece muito simples isso, mas isso nos ensina muito. Muitas vezes a gente vive uma vida muito confusa, no meio de muitos ruídos, e a gente não se apercebe como é lindo as fases da nossa vida, ou como podem ser desfrutados no nosso dia a dia. Eu fui educado durante muitos anos da minha vida a fazer várias coisas simultaneamente por causa do meu trabalho. Ao mesmo tempo que eu desenvolvi alguns sentidos, juntamente com alguns irmãos e amigos do mercado financeiro, foi ruim para mim, porque muitas vezes eu tenho dentro de mim o hábito de fazer muitas coisas, isso é ruim. Então eu hoje me exercito a fazer poucas coisas e me concentrar nas poucas coisas. É óbvio que durante o meu trabalho no mercado financeiro, eu também me concentrava em poucas coisas e a atenção às poucas coisas. Mas, por exemplo, o operador de pregão, ele é alguém que ouve muito, ele exercita os sentidos, porque nós trabalhávamos no meio de uma gritaria de 1000 pessoas. Então, muitas vezes a gente falava: é o fulano de tal, de corretora tal, que o Banco Central está atuando, e a gente já tinha que sair correndo. Então, o simples grito, ou simples maneira de se falar, então era muito, muito interessante. Eu me lembro de um patrão que eu tinha, que ele tinha um ouvido tão sensível que ele falava assim para mim, ele me chamava de Raimundinho: Raimundinho, não precisa cantar o mercado, eu estou ouvindo o mercado. Ele ouvia por meio, ele enxergava a roda do pregão por meio do telefone. E ele dizia: o que o operador
de tal corretor está fazendo? Porque eu estou ouvindo a voz dele. E eu era iniciante nessa época, ou seja, eu fui treinado por ele, ele ouvia a roda. Então muitas vezes ele tinha a ordem e ele ouvia alguém, por exemplo, no mercado na época, eu operei muito com ele o spot, que era ouro, na BMF, e aí ele dizia assim, vende para esse operador, né? A gente tinha um termo que é enfia, bate, né? Toma, compra, eram expressões nossas. Então, por exemplo, alguém gritava do outro lado, ele bate. Então eu nem precisava narrar para ele, então eu já saía na frente. Isso me trouxe, e eu falava para ele, parabéns. Ele ouvia, ele não precisava narrar, ele ouvia no meio de muitos ruídos, e ele enxergava por meio dos ouvidos. Olha que interessante. Então nós desenvolvemos sentidos, cada um dentro da sua área. O músico, por exemplo, é assim, o maestro é assim, desenvolve os sentidos. Mas muitas vezes a gente acaba vivendo uma vida, eu diria, muito tumultuada, e não fazemos poucas coisas com qualidade, por causa dos muitos ruídos dos nossos dias. A gente acaba sendo educado a estar em casa com o som ligado, TV ligada, tudo falando, e papagaio, e aquele ruído, quando fica em silêncio, assusta. E a gente não consegue se concentrar. Isso é ruim. Então, há um momento certo para cada coisa. E curtir cada coisa é importante. Jesus está dizendo aqui, olha, vai ter hora para jejuar. Na hora de jejuar, é hora de jejuar. Mas na hora de celebrar, celebra com toda a alegria da tua vida. Celebra, se satisfaça, fique com o rosto doendo e com as bochechas doendo, porque é momento de sorrir, é momento de sorrir. Amém? Por que ele disse isso? Porque o noivo está entre nós. Mas esse noivo tinha um momento dele morrer. Tinha um momento dele ressuscitar. E ele diz agora no versículo 20: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. O noivo foi tirado ou não foi? Então o jejum ele é necessário hoje? É. Mas e o exemplo fica para nós também? Fica. Então jejuar é uma lição importante? Claro. Precisamos jejuar para nos consagrar, para fazermos a obra de Deus, para expelirmos castas de demônio, porque o próprio Jesus disse que algumas castas de demônio só saem com jejum e oração. Jesus disse isso e eu acredito. Então ele ensina isso, a hora certa para tudo, há uma hora certa para cada coisa, há um momento certo para cada instante, há uma ocasião para cada momento. E agora ele dá uma lição que eu quero destacar nesse texto, que era a lição dele. Notem, Jesus ele conseguia ir a pessoas vis, pessoas marginalizadas e até perigosas, entre aspas, porque eram influentes tanto da sua sedução quanto da sua manipulação. Os publicanos, por exemplo, viam em Jesus uma pessoa que, se Jesus se tornasse um publicano também, com a habilidade que ele tinha de falar, ele poderia se tornar um grande publicano. Era uma pessoa influente. Mas Jesus nos ensina aqui algo maravilhoso. Ele nos ensina como ter tempo na nossa agenda para aquelas pessoas que precisam. Ele nos ensina aqui a celebrar intensamente, a viver os milagres intensamente e a vivermos uma busca de consagração profundamente. Em outras palavras, Jesus é o nosso grande modelo para tudo. Ele é o nosso grande Salvador, o nosso grande Senhor, nosso maior exemplo. Nunca teremos ninguém nem nada que se compare a Ele. E Ele é o exemplo de pessoa, Ele é o exemplo de santidade, Ele é o exemplo de valor, de moralidade, de sabedoria, de bondade, de honestidade. Como Ele conseguia tudo isso? Nesse texto agora que a gente vai ler, a gente vai ver. Ele sabia adequar cada coisa na sua forma correta.
Ele sabia pontuar cada ocasião da forma correta. E ele sabia desfrutar dessas coisas, experimentando e criando, eu diria, uma excelência no que ele fazia. Ele sabia desenvolver o máximo do potencial dele. Ele sabia ser útil para o próximo, sem morrer para ele. Ele sabia como ser o salvador dos homens, sem ser um salvador neurótico. Parece muito simples o que eu estou falando, mas quantas vezes um pai tenta ser o melhor pai, ele acaba se enveredando por caminhos ruins, porque ele não soube talvez conduzir a sua família como pai, e a mãe, e o filho, e o ministro na igreja. Quantas vezes a gente se torna cristãos meio neuróticos, ansiosos, que queremos fazer tudo, pastores neuróticos, líderes neuróticos, que acham que tudo depende deles, como se o destino da humanidade repousasse sobre eles. É uma tolice. É quase que uma síndrome de Messias na vida. Eu tenho que salvar as pessoas, eu tenho que salvar o mundo, porque o mundo está em abismo, as crianças estão em perigos, e só tem eu no mundo. Tolice. O único Salvador chama-se Jesus Cristo. Ser alguém que desenvolve o máximo do seu potencial, de forma saudável, aonde você consiga uma vida frutífera e realizada durante toda a sua vida, e faça de cada momento da sua vida uma vida de realização, isso é uma habilidade, uma sabedoria que poucos adquirem ao longo dos anos. Eu afirmo isso, irmãos, porque eu cansei de ver, por exemplo, pastores que vivem sob medicamento, tomando remédio para controlar isso, controlar aquilo, ou quando não, aí você vai perguntar, mas o que foi? É quase que um revólver de Deus apontado na cabeça dele, ele tem que fazer tudo, porque senão, irmãos, esse revólver Deus não pôs na sua cabeça, amém? Quem talvez está colocando é o diabo para te suicidar e para te minar as suas emoções e para acabar com a sua vida. Pastor, mas há uma grande urgência, e sempre haverá, e Deus quer que você faça o melhor de você para Ele e não para você mesmo. O grande problema é que muitas vezes a gente está querendo provar para os outros o que não somos. E quem vive em função dos outros, não vive o melhor dele para Deus. Somente quem vive o melhor dele para Deus, vive para Deus e produz para os outros o seu melhor a vida toda. Amém, queridos? O apóstolo Paulo tinha uma missão. Pedro tinha uma missão, Maria Madalena tinha uma missão, João Batista tinha uma missão, e você tem uma missão, e eu tenho uma missão. Deus não vai cobrar de mim a sua missão, nem a sua para mim, para você, e vice-versa. A minha missão é a minha missão, a sua missão é sua missão, faça ela bem feita com consagração, mas isso é um segredo, parece muito fácil, mas talvez a sua cabeça está tendo, puxa pastor, como eu preciso de aprender sobre isso. E a gente precisa, eu por exemplo, eu tinha dentro de mim aquela neura que não, eu preciso fazer agora, porque senão, não, Deus ele vai ter um período de maturidade. O próprio Jesus, ele começou o ministério dele com 30 anos, não foi com 3 anos de idade. Deus não teria poder de derramar sobre Jesus uma unção poderosa que em 3 anos de idade ele faria muita coisa com uma vozinha de uma criança? Claro, mas para tudo há um tempo certo, para cada vida há uma coisa certa. E eu sei de uma coisa, guarda essa frase, porque isso é quase uma máxima. Quando nós realizamos o que Deus tem para nós, o nosso coração repousa tranquilo nele, e nós vemos os frutos dele na nossa vida e ao nosso redor. Quando a gente está vivendo o centro da vontade de Deus, a gente não precisa de agradar ninguém, porque Deus sorri para nós.
E as coisas de Deus acontecem a partir de nós na vida dos outros, e o nome de Deus é glorificado, e nós repousamos seguros, tranquilos, e glorificamos a Deus, amém? É isso que eu quero que você entenda. Não tenha nenhum revólver apontado para você. Tira o revólver que alguém apontou, ou tira o revólver que você mesmo apontou. Deixe a graça sinalizar a tua vida e o poder do Espírito Santo. Vamos lá ao segredo desse texto que está no versículo 21 e 22, e aqui Jesus diz, lembrem-se que aqui o texto estava falando sobre jejum, estava falando sobre ele estar com pecadores, estava falando sobre um publicano que ele tinha alcançado, que as pessoas tinham caluniado. É nesse momento que agora ele vem e dá uma resposta. Os apóstolos, aliás, os discípulos de João Batista jejuavam, os discípulos dos fariseus jejuavam, o noivo está aqui no meio de vocês, eu sou esse noivo. Então presta atenção, a hora certa. E agora vem a resposta. Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Jesus está dizendo aqui, olha, as coisas de Deus não são desorganizadas. Pano novo com pano novo, pano velho com pano velho, odre velho com vinho velho, odre novo com vinho novo. É simples assim. É simples assim. Agora é hora de festa. Olhem só, o cego de nascença está curado. A filha de Jairo está ressuscitada. O filho da viúva de Naim está entre nós. É hora de festa. Já já vai ser hora de jejuar. Já já é hora de prantear. Quando o noivo for tirado. Quando eu for tirado, é hora. As coisas certas, nos lugares certos, nos momentos certos, é um segredo de conseguirmos uma vida de novas conquistas e de muitas vitórias. O tema da minha mensagem é novas conquistas, muitas vitórias. Muitas vezes nós não sabemos distinguir o que é importante do que é urgente, do que é bom do que é excelente. E aí a gente vive esse balaio de gato. Essa salada baiana, essa comida baiana, que é tudo junto e misturado. E a vida não é assim. Ela pode ser assim num prato gastronômico, mas ela não é tudo junto e misturado. Ela é organizada, ela é separada, ela é calculada. Para que nós conquistemos grandes vitórias, para que tenhamos grandes conquistas, a gente precisa saber pontuar cada momento, saber fazer as mudanças certas nas horas adequadas. E eu gostaria de traçar aqui uma linha de uma definição de insanidade. Alguém já disse que uma das definições de insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. É fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não, eu vou emagrecer, mas eu começo a dieta na segunda-feira. Não, estamos em abril, não, já passou a virada do ano, puxa, o time ia começar dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro já não dá mais, agora eu tenho que ir até o final do ano. Mas eu prometo que em janeiro do ano que vem, quantas vezes a gente quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? E isso que nós fazemos na nossa vida aqui, a gente acaba fazendo com Deus. A gente quer uma vida espiritual sem se adequar. Estamos remendando coisas velhas com coisas novas. Deus é novo a cada dia, gente. A misericórdia dele vem sobre nós a cada dia. Mas a gente pega velhos hábitos e dizemos, não, Deus, costure sobre nós.
Ou seja, me faz ser cheio da tua graça, porque eu vou orar na cama toda noite. Não vai ser cheio da graça. Por quê? Porque para ser cheio da graça, você tem que provocar o caminho da graça. Não, mas eu vou ser um crente consagrado. Eu vou ser um crente consagrado e eu vou pregar com autoridade. Porque onde eu trabalho, na minha escola, tem muita gente que precisa, pastor. Essa mensagem veio para mim hoje, pastor, porque eu preciso. Mas não gasta nem um dia de jejum. Não gasta nem meia hora num domingo, que é o dia do Senhor, preparando o coração para aquele grande desafio. Aí chega na segunda, vai para a galera, com a galera, é óbvio. Não preparou o coração, não preparou a mente. E como irá lutar numa vida espiritual com o braço humano? Não vai conseguir. Essa definição de insanidade, ela se aplica na nossa vida cristã. Porque Deus quer que tenhamos grandes conquistas e grandes vitórias, mas com a sabedoria dEle, com as habilidades dEle. E aqui fica uma pergunta: em que áreas você precisa mudar? Em que áreas você precisa ser transformado? Teve um filho que chegou para o seu pai, e esse filho, o pai notava que ele era muito inteligente, mas muito preguiçoso ao mesmo tempo. Já viu isso, esse retrato? O filho que é muito inteligente, então ele cria uma estratégia de sempre passar de ano. Por quê? Porque ele é tão inteligente, ele é tão sagaz, que ele fala: eu conheci aqui os caminhos da facilidade. E o pai sempre advertia esse filho, e o filho sempre malandrão, porque cada manhã tomava malandrex. Já ouviu falar? Malandrex? Aquele que a gente dá um jeitinho. E chegava na época das provas, malandrex duplo. Sempre para as recuperações, sempre para os trabalhos extras. E o pai, vendo aquele potencial inato, sempre queria ver naquele garoto algo diferente. E o pai muitas vezes já não sabia mais o que fazer. E um dia o filho com o pai conversando disse assim: pai, você me acha burro? O pai não tinha muito o que falar para o filho e disse assim: filho, eu acho que você só é um preguiçoso mental. Mas burro você não é. Por que era um preguiçoso mental? Porque ele achava que aquilo que ele fazia era de fato o mais importante para a sua vida. Mas quem é que estava se prejudicando? Era ele próprio. Porque imagina, gente, imagina, se você pode ganhar $1 milhão, por que você vai ganhar $100? É um desperdício. Se Deus te deu uma mente brilhante, você não usá-la, é um desperdício. E como essa pessoa iria ser um grande profissional vivendo uma vida de desperdício? Em tese, se eu quero resultados diferentes, eu tenho que ter mudanças. Não posso continuar da mesma forma. E aí aquele filho sorriu junto com o pai, e aí os dois entraram num acordo, e aquele filho então começou a descobrir os caminhos de uma vida de inteligência, de reflexão. E tem sido momentos assim marcantes na vida dessa família. Por quê? Porque agora o desperdício foi trocado pela oportunidade. E uma mudança aconteceu. E quando há mudança, não de intelecto, mas de fato, há novas conquistas, há novas realizações, há novas vitórias. Vem cá. Como vai essa questão da insanidade? Você tem esperado resultados diferentes fazendo as mesmas coisas? Isso é uma definição de insanidade. Você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida. Na vida conjugal, na vida pessoal, na alimentação, irmãos. Eu sei que nós gostamos de tudo que é doce, gorduroso, fritura, é uma delícia.
mas a gente tem que aprender a se ajustar para que a gente possa cuidar da nossa vida. E isso vale para a nossa vida emocional também. Muitas vezes sofremos em função de algumas coisas e continuamos fazendo coisas erradas. Segundo lugar, um segredo que eu aprendi para mim sobre essas questões de mudanças é pedir: Espírito Santo de Deus, me ajuda naquilo aonde eu não consigo ajustar. Por exemplo, como a gente viu aqui, quantas são os trapos que a gente tenta remendar na nossa vida? O que a gente faz com trapo? Vira pano de chão, gente. Trapo é trapo, pano novo é pano novo. Vinho velho, nesse sentido aqui, vocês já devem ter ouvido que o valor de um vinho velho, o odre velho, tem uma utilidade no vinho velho. Jesus não está dizendo aqui que o vinho velho é desprezível. Não, ele está dizendo o seguinte, que o vinho novo, quando ele é colocado no odre velho, ele se torna desprezível. Mas o vinho velho, no odre velho, ele é apreciado, ele tem a sua utilidade. Por que eu estou falando sobre isso? Porque eu aprendi na minha vida, nas áreas em que eu não consigo, porque há duas formas de mudarmos, irmãos. A primeira forma é aquela que nós sozinhos mudamos. Essa é a mudança de dentro para fora. É aquela que você é impactado com uma palavra, com uma mensagem, com um desafio e diz: não, eu vou mudar agora. E aprenda uma coisa, a mudança, ela não pode começar na segunda-feira, ela começa agora. É um ato de fé. Você diz: sim, eu vou começar agora. Por isso que Jesus, quando ele chamava alguém, ele não dizia assim, venha segunda-feira às 8 e me encontre. Era assim? Levi, segunda às 8 pode vir que você vai começar, está matriculado como meu apóstolo. Era assim? Não. Ele dizia: Pedro, João, Tiago, segue-me agora. As mudanças poderosas na nossa vida acontecem quando o nosso intelecto projeta para o nosso coração e o nosso coração traz aquela decisão firme dizendo: agora eu tomo uma posição. É nesse instante. Essa é a mudança que o Espírito faz, o Espírito Santo de Deus nos ajuda de dentro para fora. E a segunda mudança, que é aquela pela qual nós precisamos de auxílio externo. Eu preciso de alguém. Um psicólogo que eu gosto muito, Dr. Henry, ele fala que essas mudanças também são muito úteis. Seria mais ou menos da mudança do personal trader. Aquela pessoa que chega para você como um personal e vai te ajudar a você praticar exercício. Vem cá, praticar exercício é fácil? Claro que não, gente. Claro que não, praticar exercício é muito difícil. Você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que se esforçar, você tem que gastar força, respiração, gastar energia, ou seja, é tudo de ruim olhando para o lado de fora. Mas ele é benéfico, ele é salutar, ele é necessário, claro que é. Depois que a pessoa descobre uma vida de atividade, ela fala: que maravilhoso que é, eu não paro mais, porque viu os benefícios. Sentiu os efeitos dos hormônios que são produzidos, isso gera vitalidade, vigor, raciocínio, vida. Como já disse alguém, que quem pratica algum esporte tem uma nova vida, e é verdade, mas para isso precisou praticar, para isso precisou se habituar, ou seja, é uma mudança de fora para dentro. E ele, Dr. Henry, certa ocasião, ele estava gordinho, ele viaja muito dando palestras, e ele tentando diminuir nos seus pesos, ele falou: não, preciso de um personal. E aí contratou um personal, porque ele falou: já que eu não consigo sozinho, eu preciso de auxílio externo. Guarda isso, irmãos. A gente está falando aqui de odres novos para vinhos novos. Roupa nova,
com remendo novo. Roupa velha, deixa para lá com seus remendos velhos. Odres velhos não se mistura com o novo. A gente precisa de auxílio externo. E aí ele mesmo, como um terapeuta, como um psicólogo, como um palestrante, ele falou, eu não consigo perder peso, eu estou barrigudo. E ele contratou um personal. E aí o personal então deu uma lista de tarefas diárias para ele. Depois de um mês, ele chegou para o personal dele e falou, puxa vida, esquecemos de tirar foto. A foto, né? A gente não é assim? Irmãs, não é assim? A dieta, antes e depois, não é assim? Aí o personal disse assim para ele, não precisa. Como não? Não precisa. Está igual, pode tirar agora. Um mês depois. Vem cá, uma palavra honesta que vem de fora só é ajustada quando a gente realmente diz, sim, é verdade. Um feedback duro como esse, se você é alguém imaturo, vai dizer tchau, eu te mando embora, porque afinal de contas, eu não gostei dessa avaliação. Eu queria uma avaliação do tipo, é verdade, poderíamos, você perdeu 10 centímetros de cintura. A gente é assim ou não é? A gente quer esse elogio, irmãos. Muitas dietas nem conseguem fazer efeito, mas a gente cria um fator psicológico. Enxugamos a barriga, que mudança! Você só mudou a postura, né? Já fez, só mudar a postura já emagreceu. Pode fazer agora. O feedback honesto é um feedback que muitas vezes nos choca. Mas é só Ele que vai nos mudar. É só Ele. É só Ele que vai causar efeito em nós. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, sobre essa questão de mudança. Podemos mudar de dentro para fora. E podemos mudar de fora para dentro. E o Espírito Santo de Deus pode colocar a ferramenta que Ele desejar para que nós possamos mudar e para que nós possamos crescer. Por que eu falei tudo isso nessa noite? Usei o texto de Jesus, usei Jesus como grande exemplo, porque eu vejo em Jesus o maior exemplo para tudo na nossa vida. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele foi a pessoa mais sábia dessa terra, a pessoa que mais caminhou com virtudes, bondade, amor, cheio do Espírito Santo, saúde. Ele conseguia ir num ambiente hostil e pecador, e ao invés do pecado vir sobre ele, ele abençoar os pecadores e tirar os pecadores do pecado. Em outras palavras, Jesus é um grande exemplo de Salvador, de pessoa, de gente. E isso que me fascina, e ele fazia tudo isso por quê? Porque o vinho novo é colocado sobre odres novos. Em outras palavras, para que nós possamos ter novas e grandes conquistas e vitórias, nós precisamos ajustar muito bem na nossa vida os nossos hábitos e as nossas escolhas e sermos firmes nelas. Porque somente com escolhas conscientes, que viram decisões profundas e hábitos poderosos, que nós teremos grandes vitórias em qualquer área da nossa vida. Deus irá te ajudar, o Espírito Santo irá te ajudar, mas isso tudo começa você fazendo escolhas corretas e fazendo com que essas escolhas se tornem hábitos e esses hábitos se tornem um estilo de vida. Ser cristão não é confessar um credo, ser cristão é um estilo de vida baseado em Jesus Cristo e na palavra de Deus. E quando eu e você, realmente, com fé, com decisão varonil, com coragem, com obstinação, trilhamos esse caminho, não tem como não ver vitórias e conquistas e vitórias. Não tem. Porque tudo entra em harmonia na nossa vida, porque nós agora temos um modelo a seguir,
que é o modelo do maior vencedor do universo, Jesus Cristo. Nessa noite eu gostaria de concluir dizendo: como vai a sua vida? Você quer grandes vitórias com hábitos e escolhas erradas? Está vivendo uma insanidade? Ou você está vivendo realmente uma mudança a cada dia? E é possível mudarmos e melhorarmos a cada dia, irmãos. E é possível, ou por meio do Espírito Santo de Deus em nós, ou por meio do Espírito Santo de Deus de uma outra forma, fora de nós, ou com auxílio interno, ou auxílio externo, é possível a gente melhorar. Tudo isso vai depender da sua escolha, da sua decisão, daquilo que realmente você quer de todo o seu coração. E quando isso acontece, irmãos, a gente vai ver esse segredo, que é o segredo de Jesus, de saber fazer cada coisa e celebrar cada momento. As festas acontecerão naturalmente, as celebrações virão naturalmente, e os momentos de jejum também, e os momentos de choro também. E você vai curtir cada fase da tua vida em harmonia. Vai passar pelo deserto e vai saber que está passando pelo deserto. Porque o deserto é pedagógico. Mas quando passar pelo deserto, você também vai entrar na sua Canaã de conquistas e vai comer, e vai beber, e vai se alegrar diante de Deus. Por quê? Porque são fases que a gente passa. E nenhuma delas nos engana, porque a gente está preparada para cada dia que Deus nos der para passar. Amém? Que Deus nos ensine a cada dia a colocar as coisas certas nos lugares certos. E que Deus te faça a não ter uma vida de insanidade. E um segredo para isso, pergunta para as pessoas que estão ao seu redor se você tem vivido uma vida de insanidade. Pergunta. Agora esteja aberto para a foto, antes e depois. Não espere só um feedback positivo e mentiroso. Quero concluir com uma frase de Agostinho, que dizia: eu prefiro as críticas. E a palavra crítica vem do grego, que é separar as coisas boas e ruins. Uma crítica, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Agostinho dizia: eu prefiro as críticas que me façam enxergar as coisas como realmente são, e mesmo que eu não goste, do que a bajulação e os beijos dos mentirosos que me corrompem. Não é à toa que Agostinho foi esse homem tão maravilhoso na história do cristianismo. Porque ao lado dele não só tinham beijos e abraços mentirosos, mas tinham palavras de orientações que muitas vezes ele não queria ouvir. Quer saber se você vive uma insanidade? Pergunta para o seu cônjuge, para os seus filhos. Quer ter uma vida diferente? Então, novas escolhas, novos hábitos, e naturalmente você vai frutificar como Jesus o fez. Amém? Quero orar com vocês. Querido Deus e Pai,